Efésios 4 fala sobre a restauração dos 5 ministérios. E eu quero terminar com esse texto, porque eu acredito profundamente que a igreja reformada ela precisa funcionar nos 5 ministérios. Então, Efésios 4:11 fala sobre isso. E quando você ouve a palavra apóstolo, eu sei que você até já treme assim. Meu Deus, mas o apóstolo não é de Deus. Mas o apóstolo não é aquilo. Não é uma visão, não é aquilo. O apóstolo tem que ter andado com Jesus. Eu não estou aqui querendo chocar as nossas ideias naturais, mas eu estou querendo que nós pudéssemos assim pensar no que diz as Escrituras. E as Escrituras dizem, ele designou alguns para, outros para, outros para e outros. Versículo 12 diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Edificar tem a ver com reformar, com trabalhar, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos. Fala para alguém, amadureça. Chegando à completa medida da estatura de Cristo. Deixa esse versículo 13 aqui para mim por enquanto. Até que todos alcancemos a unidade da fé. Então, para a gente alcançar a unidade da fé, nós precisamos ser reformados e viver a realidade dos 5 evangelhos. E o conhecimento do Filho de Deus e amadureçamos. Então preste bem atenção, para nós caminharmos no conhecimento do Filho de Deus e amadurecer, nós precisamos caminhar na visão do céu dos 5 ministérios, para que a gente possa viver essa realidade. Para que a gente chegue à completa medida da estatura de Cristo. Aquilo que Deus tem para nós como igreja. Caminhar na visão dos 5 ministérios. Eu falei que a gente fala a palavra apóstolo, a gente já treme logo. Pastor Alexandre está falando mal de alguém? Não, eu não falo mal de pastor nenhum, quanto mais de apóstolo. Eu sou doido. Mas a gente sabe que muitos têm vivido muito mais o nome do que a unção. Têm vivido muito mais o título do que o chamado. E não é porque o título apóstolo está sendo talvez vivido com leviandade por muitos, que não seja uma visão, uma direção dada pelo Senhor. Então nós precisamos passar por uma reforma para viver debaixo dessa verdade, porque Deus chamou uns para apóstolos. Amém? É bíblico. Eu não vou entrar numa... A gente não está na escola bíblica dominical. Depois você quer dar Nazarena ali, está os pastores aqui, ó, senta com eles e... Por que apóstolo é de Deus? Por que apóstolo é de... Aí você discute entre você. Desenrola aí. Desenrola aí a visão. Mas quem que é apóstolo na minha igreja? Guarda o que eu estou te falando. Eu não sei quanto tempo a igreja vai viver, vai demorar para chegar nessa realidade. Mas quando nós começarmos a ver em cada igreja a visão dos 5 ministérios serem restaurados, nós vamos ver a reforma acontecer. Porque aquilo que nós precisamos vem dessa mente. Uns deu para apóstolos, outros para profetas. Aí a gente treme de novo, né? Eis que te digo. Está falando mal de alguém, pastor? Não estou falando mal de ninguém. Se está vindo alguém na tua mente, repreende aí e vão para a Bíblia. Deixa o julgamento para lá. Mas a gente, às vezes, lembra de pessoas que, às vezes, levam o título e talvez até tenta trazer uma unção
e que às vezes choca com a palavra de Deus. E o que eu estou querendo dizer com isso? Porque talvez não vive aquilo pelo qual a unção está o designando. Porque o profeta precisa viver como profeta. Não só na igreja, não só no ofício profético, mas aonde ele estiver, ele é um profeta. Como apóstolo também. Então, quando você começar a ver alguns profetas sendo levantados na visão e na unção que Deus tem levantado de fato, você vai ver a igreja sendo potencializada. Então, não se espanta, porque Deus chamou alguns como profetas. A igreja chamou outros como evangelistas. Precisamos de evangelistas. Evangelistas é algo um pouco mais comum do que aquele que tem a unção do apóstolo, a unção do profeta. Algumas igrejas, às vezes, vão ungir. Eu não posso ungir o irmão tal como pastor, então eu vou ungir ele como evangelista. Abrindo aspas, vou causar uma confusão para a escola bíblica. Eu não posso ungir a irmã como pastora, eu vou ungir ela como missionária. Espera lá. Existe uma unção específica para cada ação do Espírito Santo. Então, se o irmão for evangelista, ele tem uma unção de evangelista. Se o irmão for pastor, ele tem uma unção de pastor. O pastor, ele vai atingir uma área no reino dos céus, o evangelista vai atingir outra e o apóstolo vai atingir outra. Amém? Outro dia, com mais tempo, quando o pastor Fábio me convidar de novo, eu falo mais sobre isso. Porque cada um tem uma atuação. E além de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, Deus chamou alguns mestres. Aqueles que começam a falar, começam a ensinar, e a gente senta e fica assim, misericórdia. E passa slide, passa quadro, escreve, e a gente fica assim, de onde que esse cara tirou isso? Porque mestre, querido, não é simplesmente um título, mas é uma unção. O apóstolo não é um título de alguém que é mais poderoso da igreja. Muito pelo contrário. Geralmente, uma das marcas do apóstolo é que ele foi dado para as nações, para o povo em geral. Geralmente, o apóstolo não fica nem muito dentro da sua própria igreja, da sua casa ministerial. Nós fomos dados, cada um de nós, para cada atuação que Deus tem para nós, para esse tempo. Então, para mim terminar de verdade, eu queria compartilhar isso com os irmãos. Deus, o que o Senhor tem para esse tempo? Então, que eu, como igreja, possa viver naquilo que o Senhor tem para esse tempo. Existem muitas coisas que a palavra não está batendo com a palavra de Deus. Então, nós precisamos ser os reformadores, cada um de nós, responsáveis por pregar o certo. Não é porque tem alguns vivendo a unção apostólica de forma errada que não exista certo. Não é porque existem alguns profetas profetizando para si mesmo que não existe a unção profética. Muitas das coisas que Lutero bateu de frente, que os outros reformadores bateram de frente, infelizmente hoje ainda existem. Talvez com uma roupagem diferente, talvez com uma ideia diferente, principalmente porque, como eu disse no início, nós vivemos num país que tem uma cultura completamente ligada a essas coisas. Se a gente colocar aqui, nós vamos vender um lenço do pastor Fábio aqui ungido, com certeza vai vender para caramba. Porque o pessoal ele quer pegar, quer tocar, quer enxergar, quer ter alguma coisa. Essa é a realidade do nosso país, infelizmente.
mas que Cristo seja suficiente nas nossas igrejas. Amém? Que nós possamos ter um compromisso com Deus. Deus, que seja o Senhor encher a minha igreja. Que não seja eu, que não seja a minha cultura, o meu pensamento, o meu querer, que não seja a minha estratégia, mas que seja o Senhor. Pode ter certeza, eu e o pastor Fábio, a gente está pertinho do outro, só atravessa a pista. Mas com certeza, Deus ele vai dar uma estratégia aqui e vai dar outra estratégia lá. Porque a estratégia é dele, não é nossa. Eu vou ficar de olho lá, porque o pastor Fábio está enchendo a igreja. Ou vou ficar de olho lá, porque na Betel. Não tem isso. É Deus, que o Senhor fale, que o Senhor traga, que o Senhor faça. Que Ele é suficiente. Amém, querido? Que Deus possa abençoar cada um. Mais uma vez agradeço o privilégio de poder ter compartilhado isso com os irmãos. Amém? E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu respeito muito. E uma das coisas que precisam ser restauradas na igreja é os ministérios também. Mas essa igreja voltar a ser uma igreja sacerdotal, eu estou querendo dizer aquilo que fala lá em Hebreus. A igreja precisa ser um sacerdócio real. Uma nação santa. Não é, vou usar mais uma vez o exemplo do pastor que eu estou falando na Nazareno, mas não é o pastor Fábio que é o poderoso da Nazareno, é a Nazareno que é a poderosa em Paraíba do Sul. Olha como que soa diferente. Não é o pastor Fábio ou o pastor ou a pastora que vai carregar uma visão, é a igreja que vai carregar uma visão, porque a igreja é uma igreja sacerdotal. A Batista do Calvário, lá onde atua em Werneck, é uma igreja sacerdotal que atua ali, não desmerecendo aquilo que o pastor Luiz é para Deus. Mas a igreja sacerdotal é aquela que funciona como a igreja, querido. Não existe, com todo respeito, papas para a gente seguir e achar que é o santo que vai resolver todos os problemas. Amém? Vocês estão me entendendo aí? A igreja precisa ser profética. E além de ser uma igreja profética, a igreja precisa voltar a ter uma identidade de filho, tendo a sua paternidade restaurada. A bênção está sobre a igreja. A bênção não está sobre pessoas específicas. E além da bênção estar sobre a igreja, ela está sobre a igreja em Jesus. Escute isso. A bênção do Senhor, aquilo que o Senhor vai fazer nesse tempo, não está baseado em nada que nós possamos fazer. Por quê? Porque Jesus já fez. Amém? Tem mais aleluia? Eu vou fazer uma campanha. Pastor, você é contra a campanha? Não, sou a favor, mas a campanha não vai fazer nada se você não seguir os preceitos bíblicos. Vou fazer uma campanha de 7 dias pela libertação da minha família. Amém? Pode fazer e Deus vai honrar a tua campanha. Se você viver os preceitos da palavra dele para a sua família. Senão não há campanha que vai trazer algo. Porque Jesus ele já morreu para a nossa família. Mas lá no início, lembra que eu falei da cultura? Não, nós vamos fazer aqui 7 chaves para a restauração da minha casa. Aí eu chego em casa, trato a minha esposa igual o tapete. Vocês estão me entendendo? Estou sendo bem claro. Vou fazer uma campanha de 7 semanas com sal grosso, dando 7 voltas, não sei aonde, subindo um monte. Não sou contra nada disso. Vou marchar 7 voltas pela restauração dos meus filhos. Se eu não for uma referência bíblica para os meus filhos, não há campanha que vai trazer restauração. Isso é a reforma que nós precisamos fazer. Pastor, vamos falar sobre a venda de indulgências. Eu preciso pagar para me ser salvo. Eu preciso trazer minha oferta para receber uma bênção. Continua, infelizmente. Aqui na Nazareno eu tenho certeza que não, porque eu conheço o pastor Fábio. Aqui é lá da Batista do Calvário, acho que também não. Mas aquele negócio assim de vou pagar para mim ter um benefício da fé. Quando eu bebo água, fala para alguém, Jesus já pagou, filho. Jesus já foi.
Eu gosto muito de Deuteronômio 28, não precisa abrir. Deuteronômio 28, eu sou apaixonado. Se obedeceres à voz do Senhor, todas essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. A igreja não precisa ficar preocupada com bênçãos se ela for obediente. Pronto, acabou. Lutero ele ficou muito incomodado quando ele começou a ver tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz ser vendido, ser cobrado, precisar ser conquistado. Pastor, não preciso jejuar? Precisa, para você matar a tua carne, para você se aproximar de Deus. Agora, se você jejuar, vou jejuar para conquistar um carro novo. Aqui com certeza não tem disso, mas onde está vindo? Vou jejuar, vou fazer uma devocional aqui para mim conquistar um casamento abençoado. Não, é outra história. Nós precisamos passar por uma reforma urgente. Isso é muito sério. Toda vez que nós colocamos a nossa fé em nós mesmos, naquilo que nós estamos fazendo como moeda de troca, nós estamos numa linha muito fina de uma necessidade de rever os nossos conceitos sobre a reforma. Eu gosto muito de fazer atos proféticos, atos simbólicos, usar alguns símbolos, algum problema não está nisso. Contanto que você não adore esses símbolos. Contanto que você não ache que é esses símbolos que vão trazer restauração para a tua vida. O povo de Israel, eles, por exemplo, eles tinham a Arca da Aliança, representando ali um lugar que se manifestava a glória de Deus. Mas eles tinham a convicção, por mais que era um tempo pagão e se levantava povos pagãos, povos que adoravam outros deuses, mas eles sabiam que aquilo que se manifestava na arca era maior que a arca. O poder não era a arca em si, o poder emanava da arca. Nós não podemos acreditar que alguma coisa sagrada vai poder trazer uma restauração que Jesus vai fazer na vida. Jesus precisa ser suficiente. Quando eu falo que a reforma ela começa aqui, na nossa mente, é porque os nossos pensamentos como igreja precisam ser muito bem ajustados. Nós hoje caminhamos numa linha muito fina. Eu tenho orado muito a respeito disso. Falando assim, Deus, não deixa que a gente caia na moda. Vamos fazer isso porque está todo mundo fazendo. Não. Eu tenho orado, Deus, não deixa a gente criar mais e mais crentes imaturos. Porque, gente, vamos pensar comigo. Se o Evangelho está crescendo, por que tudo que é maldade está crescendo também? Como que esse Evangelho está crescendo? Se nós temos aprendido e falado nos nossos cultos que nós precisamos estar em todas as áreas da sociedade, hoje nós estamos de fato em todas as áreas da sociedade, então alguma coisa precisa mudar. A maneira de se viver o Evangelho, a maneira de se viver Cristo precisa mudar. E isso eu acredito no meu coração, que está muito intrínseco no que diz respeito, por exemplo, os 5 solos. Precisamos ensinar o que é necessário, o que precisa ser a regra de fé e prática, como nós precisamos nos mover para a igreja crescer. Aquilo que o pastor estava falando aqui, todo pastor sente isso. Todas as reuniões que nós fazemos, eu creio que o sentimento vai ser o mesmo. Poxa, podia estar cheio. Poxa, podia. Aí a gente começa a fazer os cálculos, né? Podia estar vendo fulano, tentando entender fulano. Será que fulano está na aula? Será que fulano está trabalhando? Fulano está na escala hoje? Porque isso tudo são situações normais em todas as igrejas. Alguns estudam, alguns trabalham, alguns... Aí tem aquele assim, por que não veio? Agora, uma mente reformada precisa começar a pensar assim, está cheio. Por que está cheio? Será que estão recebendo aquilo?
O que está acontecendo? Isso não é uma palavra para desmotivar os irmãos e falar assim, opa, vamos ficar com a igreja vazia, minha bênção, glória a Deus. Não, não é isso. A igreja tem mais que encher mesmo. Mas se você for ver o discurso de Jesus, misericórdia. Tinha época que ia saindo de fininho um por um, assim. Aí Jesus fala assim, vocês também não vão? Para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? A cura, nós precisamos, a bênção, nós precisamos, a prosperidade, nós precisamos. Eu não sou louco de falar que eu sou contra a prosperidade. A prosperidade é bíblica. Prosperidade e bênção significa praticamente a mesma coisa. Só que como nós temos pregado essa prosperidade bíblica? Se a prosperidade vir para nós por algo que nós estamos fazendo, ou algo que vai nos roubar Jesus, ela passa a ser maldição ao invés de bênção. Ou você nunca conheceu alguém na tua igreja que Deus prosperou e abandonou? Porque não tem tempo, vamos fazer outra coisa. Etc, 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 etc. Quando nós falamos sobre ter uma mente reformada, sobre sermos uma igreja reformada, isso fala de raiz, querido. E uma raiz não se arranca facilmente. Algumas árvores dão trabalho para derrubar. Outras caem até mais fácil. Mas a raiz, se procurar, está lá. Para a gente arrancar uma raiz, é difícil. E eu não estou falando só em ser enraizado numa igreja, mas também numa igreja. Por que não? Porque se Deus te plantou na Nazareno, por algum propósito, algum motivo de você estar seguindo a visão da tua igreja, ela se faz urgente porque ela não fala simplesmente a respeito da nossa ordem de culto, o jeito de cultuar, ela não fala simplesmente das estruturas de igreja. Nós temos falado muito sobre isso no começo. O pastor Fábio sempre pode citar, vou expor ele aqui. Não, porque ele tem que ter um culto grande, um culto grande de madeira e tal, e aquela coisa toda religiosa, porque a gente tem que usar uma roupa assim, assim, assim. A reforma não quer dizer só a respeito disso. Isso também. Porque a nuvem ela está andando, as coisas estão acontecendo, e o problema não é o modelo de culto, o modelo de culto, se a que está à parede, a questão é o quanto dessa realidade está sendo entendida por nós como povo de Deus. A questão não é simplesmente doutrinária, como eu estava dizendo, como apesar disso tudo fazer parte, mas a reforma ela diz respeito a uma transformação de mente. Quando eu digo que nós precisamos de uma reforma urgente, é porque infelizmente nós somos movidos pelos costumes, pela cultura do país, aquilo que nós somos ensinados, aquilo que nós respiramos, principalmente a nível de Brasil, a nível de Paraíba do Sul, que é uma cidade também muito cultural no que diz respeito a costumes religiosos, doutrinários, porque nós nos convertemos, amém? Aceitamos Jesus, passamos para crente, como gostamos de dizer, costumeiramente, mas muitos dos costumes, como foi falado ali, continuam muito no nosso coração, a ponto de muito sutilmente Cristo deixar de ser suficiente no nosso coração. E volto a falar com muito respeito, amor e carinho, primeiramente para mim. Como pastor, acaba que nós nos sentimos até movidos a nos render algumas coisas, porque isso vai chamar a atenção, isso vai trazer os membros, isso vai trazer pessoas. E eu falo isso com muito respeito, porque nós nos conhecemos, nós caminhamos juntos para a honra e glória do Senhor. Mas se nós usássemos de alguma estratégia para chamar pessoas, talvez o tempo estaria cheio, com chuva, sem chuva, podia estar chovendo até. Mas estou passando por um problema.
Nós vamos fazer algo ali para alcançar a graça do Senhor. O problema está nisso. Nós vamos fazer algo ali para alcançar a graça do Senhor. Aí a fé que Lutero pregou, o justo viverá pela fé, ela deixa de ser suficiente. Lamentavelmente. Mateus 9, versículo 16, diz: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Fala assim comigo: Senhor, que eu possa ser um odre novo, como igreja, para que eu possa receber vinho novo. Amém. O que ameaça a igreja, como eu disse, não é simplesmente as religiões, mas são as ideias. Sim, os pensamentos antigos que talvez já não sirvam para esse tempo. Quando Jesus veio, também foi assim. Eu não vou nem falar tanto sobre o Lutero, propriamente dito. Mas quando Jesus veio trazendo uma reforma, o que ele fala? Eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. E para todos aqueles que estavam acostumados com tudo aquilo que estava acontecendo, era algo novo que estava sendo trazido, sim. Mas não era algo novo propriamente dito, era uma maneira de se cumprir aquilo que já estava para todo mundo entender. Deus ele tem urgências nesse tempo, porque nós precisamos refletir aquilo que Deus está movendo. Talvez aquilo que comunicava alguns anos atrás não comunique hoje. Ou talvez a maneira que se acostumou de se comunicar o Evangelho precisa ser transformada. Cristo precisa ser o único. Hoje de manhã eu estava conversando com jovens sobre isso. E nós estávamos até falando sobre, a nível de pensamentos, a nível da razão, o principal inimigo da igreja hoje é o pensamento, é a razão, é o racionalismo. Ele até citou a questão que desde que o homem comeu fruto do conhecimento, aí começou os problemas, porque o homem começou a se opor àquilo que é a ideia de Deus. A igreja precisa funcionar no modelo do céu, querido. É complicado falar sobre isso, porque por muito tempo nós temos buscado as estratégias na terra, a nível de pastores, que alguns aqui me ouvem. O que enche a igreja? O que nós podemos fazer para encher o culto? Vamos fazer um culto especial, uma campanha especial. Isso é errado? Não. Agora, se isso voltar passar a ser a nossa visão principal, pegando o gancho do pastor Fábio, o que traz as pessoas? É Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto, e acabou. A gente pode fazer um monte de coisa. A gente pode fazer várias estratégias para encher a igreja. Nos seminários nós aprendemos um pouco sobre isso. Mas nada vai fazer pessoas crescerem enraizadas na palavra se elas não forem geradas em Jesus. As pessoas não vão ter maturidade para entender a respeito da volta de Cristo se elas forem trazidas por Jesus e terem raízes em Jesus. Só Deus sabe, e nós pastores, talvez os membros, as ovelhas não sabem, os bastidores do que está nos nossos aconselhamentos, nos nossos gabinetes. Porque nós vemos aquilo que o apóstolo Paulo fala, que o alimento sólido precisa ser dado para aqueles que são maduros na fé.
E o que mais nós vemos hoje são crentes que não são maduros na fé. E por que eles não são maduros na fé? Pastor, que julgamento é esse? Simplesmente porque foi me dado o privilégio de falar sobre a reforma. E nós precisamos passar por essa transformação de mente para que nós possamos ser uma igreja madura. A reforma precisa ser algo urgente, querido, nas nossas igrejas. A reforma precisa ser algo urgente nos nossos tempos, amém? Falamos sobre uma igreja que precisa funcionar no modelo bíblico, no modelo do céu. A igreja precisa voltar a ser uma igreja sacerdotal. Como assim uma igreja sacerdotal? Quando nós vemos a história de Lutero, nós começamos a ver as mesmas separações que tem hoje em dia. Vamos colocar o pastor Fábio como super-homem lá da igreja do Nazareno. Vamos colocar o pastor Luiz como superman lá da Batista do Calvário. Tudo tem que passar por ele. Lógico, são os pastores, são os líderes. Não é isso que eu estou falando, amém? Mas quem te salva é Jesus, não é ele. Não é eu. Eu preciso de uma oração especial E talvez Deus vai usar uma criança para orar por você e curar você. Eu já vi isso muitas vezes. Não estou de maneira nenhuma desmerecendo o nosso chamado pastoral. Mas é uma das coisas que nós vimos que Lutero bateu muito de frente. Não, a Bíblia não é para todo mundo. O poder de Deus não é para todo mundo. A graça de Deus não é para todo mundo. A salvação não é para todo mundo. Mas o Evangelho é para todo mundo. Eu costumo falar lá na igreja que tem lugar para todo mundo na mesa. Não é porque tem um... E eu vou